Irmãs, meus irmãos, é sempre uma alegria retornar aos Ceareiros, é sempre uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para debater esses temas que a doutrina espírita nos oferece, que são temas dos mais variados, mas todos com o objetivo de nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva. E o nosso estudo de hoje, especificamente, dentro da temática da mediunidade. Porque ainda há quem pense que a mediunidade foi uma criação de Allan Kardec, que foi inventada após o surgimento da doutrina espírita, que antes da codificação espírita, a humanidade nunca presenciou fenômenos mediúnicos. Mas se nós formos estudar, analisar, investigar das civilizações mais antigas até os dias atuais, nós encontraremos em vários lugares do mundo, ao longo da nossa história, fenômenos mediúnicos. Intercâmbio entre os dois planos. Não foi criação de Kardec. O que Kardec fez foi se debruçar sobre o assunto, estudar o assunto e codificar o assunto, deixar ele esclarecido para nós. Ele compilou todas aquelas informações e deixou para nós um roteiro, uma orientação. Não há que se falar na criação da mediunidade após a codificação espírita. Existe um relativo consenso na comunidade científica em dizer que a humanidade, o ser humano como essa nossa espécie, ela habita o planeta Terra há mais ou menos 200 mil anos. É bastante tempo. Mas, desde os primeiros registros que a humanidade tem, existem indícios do intercâmbio entre os dois planos. Nas pinturas rupestres que são encontradas, espalhadas ao redor do mundo, naquelas gravuras feitas com tintas por nós reencarnados, né? Milhares e milhares de anos atrás, nas cavernas, nas primeiras habitações humanas, nós já temos algumas imagens que tratam desse intercâmbio entre os planos. Nessas pinturas rupestres, nós temos pinturas que vão retratar, né, coisas que aquele povo fazia. Então era caça, era colheita, eram rituais de dança, eram casamentos, e há também sempre aquelas imagens que dão a impressão de que as pessoas estavam conversando com alguém que não estava mais aqui na matéria. Alguém que não estava mais habitando este nosso plano material. Ou seja, alguém que já se encontrava no plano espiritual. Para esses povos antigos, a concepção do que seria espiritual, do que seria um espírito, era muito individual. Cada tribo, cada povo tinha o seu modo de enxergar, mas é unanimidade que eles de fato acreditavam na sobrevivência de alguma coisa após o corpo aqui permanecer. Afinal, eles buscavam sempre o contato com aqueles que já haviam partido. Então, se eu estou buscando contato com quem já partiu, significa que eu acredito que a morte não é o fim. Faz sentido? Então, quando a gente começa a investigar esses povos antigos, a gente vai ver que era uma crença geral entre eles a comunicabilidade com o outro plano. Na forma primitiva, quando nós ainda nos encontrávamos nas cavernas, ainda não havíamos construído cidades, ainda não tínhamos construído o que hoje nós chamamos, né, de sociedades organizadas, quando era tudo ainda muito tribal, tudo ainda muito primitivo, o intercâmbio com o plano espiritual ele era bem mais rudimentar.
Era um intercâmbio que se operava através daquelas ritualísticas. Então, aqueles seres humanos mais primitivos associavam o espiritual à chuva, ao trovão, a fenômenos da natureza. Então, quando havia chuva, que aquela água molhava o solo e permitia que aquela plantação crescesse, eles agradeciam ao espírito da chuva. Quando o rio enchia, que vinha abundância de peixes, eles agradeciam ao espírito do rio. Então, o sol era um espírito ou uma divindade. Aqueles fenômenos, aquelas coisas que aconteciam com mais frequência naquele ambiente deles eram associados ao espiritual. Por isso que quando vamos investigar a mitologia dos povos mais antigos, eles tinham um deus para o trovão, um deus para a colheita, um deus para o rio, um deus para o lar, porque eles associavam o que era sobrenatural, o que era espiritual, a esses fenômenos ao seu redor. Então, eles enxergavam muitas vezes os espíritos justamente como se fossem divindades, como se fossem seres extraordinários. Porque se eles estavam fora da matéria, não possuíam um corpo, mas estavam se comunicando, algo de sobrenatural existia neles. Ainda não havia compreensão de que o nascer, morrer, nascer de novo era uma lei da natureza. Mas à medida que as civilizações vão avançando, à medida que nós vamos começando a construir cidades e vamos se agrupando, se organizando, criando ritualísticas, criando códigos de conduta, esse intercâmbio entre os dois planos, ele fica mais patente, fica mais visível. E aí nós vamos ter, por exemplo, na Índia, o seu livro sagrado, nas escrituras, vamos dizer assim, para os indianos, é esse livro das Vedas. Esse livro das Vedas seria, para os indianos, o que a Bíblia é para os cristãos. É um livro onde terão textos sagrados, onde terão o norte para a religião deles. O livro das Vedas ele foi escrito 2000 anos antes de Cristo. E o que era que dizia já lá no livro das Vedas, 2000 anos antes de Cristo? A afirmação de que existiam espíritos. Então, nesse livro, que talvez seja um dos livros, um dos textos religiosos mais antigos de que nós temos notícia, de que nós temos, de fato, um registro, ele já fala na existência dos espíritos. E percebam, ele data de 2000 anos antes de Cristo. Então, como eu vou dizer que a imortalidade da alma, o intercâmbio entre os planos, a mediunidade foi invenção de Kardec? Se eu tenho um livro indiano de 2000 anos antes de Cristo já afirmando a existência dos espíritos. Também lá na Índia, eles possuíam uma outra legislação chamada Código de Manu, que também dava algumas orientações, dava algumas regras sociais e religiosas. E neste Código de Manu está escrito: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes. O que eram os brahmanes? Eram os sacerdotes da religião deles. Então, esses espíritos, em estado invisível, acompanham certos brahmanes convidados para cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Isso daqui, minhas irmãs, meus irmãos, é diferente do que a gente vê no Livro dos Espíritos. Espíritos em um estado invisível, em uma forma aérea, muito semelhante ao que nós encontramos na codificação. A maioria dos espíritos, eles se encontram nesse estado de invisibilidade, a não ser que o encarnado seja um médium vidente, ou a não ser que o espírito se materialize, a gente não consegue
vê-los. Eles estão nesse estado invisível. E quando nós vamos ler, por exemplo, as obras de André Luiz, quando vamos ler as obras de Emmanuel, quando eles vão relatar fenômenos espirituais, aparições, eles também costumam dizer que esses fenômenos, eles têm uma forma aérea, porque o espírito ele não se apresenta com um corpo totalmente materializado. Costuma ter aquela forma meio aérea, meio vaporosa. Então, essa história contada na Índia 2000 anos atrás não difere muito do que a gente já vê na doutrina espírita. Não parece ser uma novidade. É algo que, de fato, já acompanhava a humanidade desde tempos longínquos. Mas não só na Índia nós temos esses comentários sobre o intercâmbio entre os planos. Quando nós vamos investigar a história da China antiga, lá também havia a prática da evocação dos espíritos avoegos. E o que seriam esses espíritos avoegos? São os espíritos dos ancestrais. Esse nome avoego é só um sinônimo de ancestral. São aqueles parentes que já desencarnaram, aqueles que já deixaram a matéria, mas que ainda eram lembrados por suas famílias. Então eles eram evocados quando havia qualquer cerimônia. As pessoas iam aos templos, acendiam incensos, acendiam velas e faziam suas orações, pedindo que os seus ancestrais, que aquele avô querido, que aquele bisavô, que era uma pessoa muito boa, viesse prestar auxílio, trazer orientações, trazer amparo, trazer luz diante de alguma dificuldade. Isso é diferente do que a gente vê na codificação? Kardec, quando interroga a espiritualidade, se era possível evocar algum espírito familiar, fazer uma prece pedindo um amparo a alguém que já havia deixado a matéria. O que os espíritos respondem? É possível. Se este irmão que você evoca, que você faz esse pedido de amparo, tiver condições de lhe amparar, ele vai ouvir a sua prece e virá em seu auxílio. Então, o que os chineses praticavam desde milênios e milênios atrás não difere do que nós vemos na doutrina espírita. A prática de evocar os antepassados, os ancestrais, é algo que já havia na China de milhares de anos atrás. Mas não só na China nós temos esse tipo de prática. No Egito Antigo, a crença na reencarnação era tão comum quanto o moçoroense reclamar do calor e agradecer um dia de chuva. Para eles, a imortalidade da alma era uma certeza. Eles tinham tanta certeza de que iriam reencarnar que os faraós ordenavam a construção das pirâmides porque eles tinham certeza de que iriam voltar para a matéria, mas eles acreditavam que voltariam para o mesmo corpo e que habitariam então aquelas pirâmides, pois elas seriam suas futuras moradas. Então a gente percebe que apesar deles terem uma ideia de reencarnação um pouco diferente, eles acreditavam na reencarnação. Eles pensavam que reencarnariam naquele mesmo corpo. Nós hoje sabemos que não é no mesmo corpo, é em um outro corpo. Mas a crença na reencarnação existia. E além disso, era comum os sacerdotes dos faraós realizarem consultas com os desencarnados para perguntar coisas mais variadas. Perguntar se aquele ano seria um ano bom para a colheita, perguntar se encontrar um hipopótamo ali no Rio Nilo seria um sinal de sorte ou de azar, perguntar se naquele momento era interessante fazer esta ou aquela viagem. As pessoas interrogavam os mortos com muita frequência. Para os egípcios, a mediunidade era algo relativamente banal, natural. Fazia parte do dia a dia.
as manifestações mediúnicas eram abundantes. Psicofonia, vidência, eram fenômenos que faziam parte do dia a dia do povo egípcio. Provavelmente, uma das civilizações que tenha deixado a maior quantidade de escritos falando sobre o intercâmbio entre os dois planos, porque de fato para eles era algo muito natural. Então, se para os egípcios de milhares de anos atrás o intercâmbio entre os dois planos já era algo natural, eu não posso dizer que a mediunidade foi invenção do Espiritismo ou de Allan Kardec. Por que então nós ainda temos, nos dias de hoje, tanto preconceito em torno do intercâmbio entre os dois planos? Precisamos voltar lá para Moisés. A história nos diz que o povo hebreu ficou durante muito tempo na condição de escravos no Egito. Eles foram escravizados pelo povo egípcio e viveram sobre aquele regime tirânico. Moisés, então, imbuído da missão de levar aquele povo hebreu de volta à sua terra, saindo daquele cárcere no Egito, ele, ao conseguir se libertar daquela prisão, no seu caminho de retorno para o que para eles seria uma terra prometida, Moisés tenta romper com todos os costumes egípcios. Então ele proibiu a prática de sortilégios, ele proibiu a realização de encantamentos e ele proibiu o interrogatório dos mortos. Então essa proibição de Moisés de é proibido interrogar os mortos, não deveis interrogar os mortos, era uma proibição que tinha o objetivo de deixar no passado aquele costume que era também egípcio. Os egípcios tinham o hábito de construir estátuas, moldes, esculturas dos seus deuses. Moisés também proíbe. Os egípcios tinham o costume de realizar aqueles sortilégios, ter cordões, amuletos que dariam sorte. Moisés proíbe essa prática. Os egípcios tinham a prática de realizar encantamentos, dizer palavras para achar que aquelas palavras seriam uma fórmula mágica para o sucesso, coisas que para os egípcios era cultural. Mas Moisés, querendo deixar para trás tudo o que tivesse relação com os egípcios, ele impõe essas proibições. Dentre elas, a de interrogar os mortos. Então, na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos essa proibição de interrogar aos mortos e ela acabou ficando no nosso trato cultural cristão como algo que era proibido. Interrogar os mortos era pecado, interrogar os mortos era proibido, interrogar os mortos era algo totalmente errado. Mas nós precisamos compreender o objetivo de Moisés. Ele estava rompendo com uma cultura egípcia e não propriamente tentando proibir o intercâmbio entre os dois planos. E por que eu digo isso? Porque durante quase 20 séculos consecutivos, aquele povo hebreu retornando para a sua terra, eles também vão ter fenômenos mediúnicos. Os profetas que nasceram naquela região diziam abertamente conversar com os anjos. E o que seriam esses anjos, senão os espíritos? Então vocês percebem que a proibição de Moisés não foi cumprida nem pelo próprio povo, porque o intercâmbio entre os dois planos nunca deixou de existir. Mas eles interpretavam aquilo como uma voz dos anjos, uma voz de Deus, uma voz do divino. Não entendiam que se tratavam apenas de espíritos, irmãos desencarnados, mais evoluídos, que vinham justamente trazer essas orientações, essas premonições, essas visões do que aconteceria no futuro. Então, no próprio reino de Israel, nós temos, durante quase 20 séculos consecutivos, esses
fenômenos de médiuns que recebiam a inspiração da espiritualidade maior para justamente transmitir as suas orientações. Então, mesmo aquela proibição de Moisés não foi suficiente para interromper o intercâmbio entre os dois planos, porque, como nós estamos percebendo, esse intercâmbio é tão antigo quanto a própria humanidade. Mas não para lá no reino de Israel. Continua. Na Grécia Antiga, havia um fenômeno bem peculiar. Existiam templos conhecidos como oráculos. E nesses templos havia sempre a figura da pitonisa. O que era a pitonisa? A médium. Eles chamavam pitonisa. Nós entendemos que era a médium. Era uma pessoa que conseguia dar passividade para que os espíritos viessem se comunicar. Então eles realizavam as consultas a essas pitonisas com muita frequência. Era alguém que, dotado dessa capacidade mediúnica, conseguia incorporar com muita facilidade. Então, os imperadores, os reis, os nobres, antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão, buscavam essas pitonisas. Antes de ir para a guerra, tinha que ter autorização da pitonisa. Antes de celebrar um casamento, tinha que consultar a pitonisa para saber se seria bom ou não. Nós hoje, lendo a história da Grécia Antiga, lendo sobre esses rituais, estudando sobre o que eram os oráculos e as pitonisas, não vemos nenhuma diferença da mediunidade de psicofonia. Nenhuma diferença. Os relatos dizem que essas pitonisas procuravam um momento de recolhimento. Aí eles tinham os atos de, às vezes, acender incensos, queimaram as ervas, faziam uma fumaça lá, para deixar um ambiente, digamos assim, mais vaporoso, para que os olhos tivessem um pouco mais de dificuldade de enxergar. E aí, no meio daquele vapor, às vezes, um espírito fazia um ou outro gesto. E as pessoas viam e achavam que ali, quem estava se comunicando, não era um espírito, mas um herói do passado que havia desencarnado, um dos deuses gregos que estava ali se fazendo presente e trazendo uma lição. Fala-se que as pitonisas, às vezes, mudavam o tom de voz, mudavam as feições. Isso não tem nada de diferente do que a gente lê lá no Livro dos Espíritos, lá no Livro dos Médiuns. Fenômeno mediúnico puro e simples. Inclusive, há relatos dos discípulos de Sócrates dizendo que ele era acompanhado por um amigo invisível. O que seria esse amigo invisível, senão um mentor, um guia, um anjo da guarda? Um anjo da guarda. Um anjo da guarda, com certeza. Aí eu vou dizer que isso é invenção de Allan Kardec, que o Espiritismo criou a mediunidade nunca existiu antes dele? Não posso. A história da humanidade nos mostra o contrário. Mas não só na Grécia nós tínhamos esses fenômenos. Na Roma Antiga também. Um dos escritores romanos, Tertuliano, ele fala explicitamente em algo semelhante às mesas girantes, minha gente. Mesas girantes não surgiram na Europa na época de Kardec. Tertuliano fala disso na Roma Antiga. Mesas que davam batidas como respostas. Existiam cerimônias públicas nas criptas, onde a sombra dos mortos se apresentavam. Isso não sou eu que estou dizendo. São os textos, os escritos romanos antigos que falam sobre isso. Inclusive, a história nos diz que Júlio César e o imperador Nero foram advertidos por espíritos sobre a sua morte que se aproximava. Eu vou dizer que o intercâmbio entre os planos só surgiu depois de Kardec, quando a história nos diz que Nero e Júlio César foram advertidos por espíritos de que iriam desencarnar, de que seriam assassinados.
Não posso. Mas sigamos. Na Gália Antiga, onde hoje é a França, e na Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, nós também tínhamos esse intercâmbio entre os dois planos. Os druidas, sacerdotes e bardos, que seriam, para aqueles povos, os religiosos da época, vamos dizer assim, eles evocavam a alma dos desencarnados nas suas cerimônias. Pediam que eles viessem trazer inspiração, pedia que eles viessem dar orientações, pedia que eles viessem dar opinião sobre assuntos na comunidade. E eles tinham a crença de que alguns espíritos vagavam entre nós, aqui encarnados, à procura de novas experiências encarnatórias. Diferente um pouco do Egito, que achava que voltaria para o mesmo corpo, para aquele mesmo veículo material. Já na Gália e na Bretanha, a crença era de que os espíritos vagavam um pouco e depois teriam uma nova encarnação. Já se aproxima bem mais do que a gente vê na codificação espírita. E aí eu pergunto a vocês, qual foi o maior fenômeno mediúnico que nós experimentamos na história da humanidade? E aí, Rebouças? Jesus. Eu digo o maior fenômeno, porque não tem como eu dizer só que Jesus foi o maior médium. Jesus é um fenômeno. Jesus está além de qualquer vocabulário. Está além da nossa compreensão. Jesus revolucionou a humanidade com o seu exemplo, com as suas lições, quando ele coloca pela primeira vez a felicidade do ser humano atrelada ao bem que ele faz ao próximo. Jesus vem no meio de um povo que de séculos em séculos guerreava. Jesus vem no meio, numa região geográfica marcada por conflitos, guerras, tiranias, traições, durante séculos e séculos. E no meio de todo aquele turbilhão de violência, Jesus diz: abaixa a tua espada. Aquele que quiser ser o maior, sirva. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus vem revolucionar a nossa vida. E ele traz, além da sua conduta moral, além dos seus ensinamentos, uma mediunidade que a humanidade, naquele momento, não estava preparada para entender. Ainda hoje, nós estudamos, a gente lê a Gênese, lê 2, 3 vezes, tem dificuldade porque o livro não é fácil, e a gente tenta entender as curas que Jesus promoveu, a gente tenta entender como ele conseguiu curar corpos e almas com um simples gesto, com uma simples palavra. Jesus fez aquele que não enxergava enxergar. Jesus fez aquele que não andava andar. Jesus fez aquele que aparentemente estava morto levantar-se. E além disso, Jesus tocou corações e deixou uma mensagem que ainda hoje a gente se esforça para tentar colocar em prática. Jesus nos mostrou, através da sua mediunidade, que nós também podemos ser agentes da promoção desse bem. Quando Jesus fala para os seus discípulos: homens de pouca fé, vós sois deuses. Se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para aquela montanha: mova-te daí
e ela iria se mover. Jesus nos disse: o que eu consigo fazer, vocês também podem conseguir. Tenham fé, acreditem, transformem-se moralmente. E essas curas que eu promovo, vocês também promoverão. Jesus veio nos dizer: a mediunidade está para todos. Mediunidade não é exclusivismo. Kardec, quando interroga os espíritos sobre a influência que eles têm em nossa vida, o que eles respondem? Sim, são mais influenciados do que imaginam. E o que é ser médium, se não perceber essa influência do outro plano? Kardec diz: todos somos mais ou menos médiuns. Então a mediunidade, minhas irmãs, meus irmãos, é uma ferramenta, mais uma dentre outras tantas, que nos auxiliam nessa nossa jornada evolutiva. Eu não preciso ser médium ostensivo para pegar o meu filho nos braços e fazer uma prece para que aquela febre dele passe. Eu não preciso ser médium para, antes de dormir, fazer uma oração pedindo que um amparo chegue àquele meu irmão, àquela minha irmã que se encontra enfermo. A oração, a boa vontade, as boas emanações mentais que nós fazemos também são instrumentos de cura. Mas sigamos, porque a mediunidade não estacionou com Jesus. Durante muito tempo, sobretudo na Europa durante a Idade Média, os fenômenos mediúnicos eles ficam mais restritos, porque havia aquela perseguição às bruxas, aquela perseguição a quem tivesse alguma habilidade que fugisse do comum. Então, quem possuía mediunidade acabava escondendo-a, ocultando-a, com medo dessa represália, dessa retaliação. Mas ainda assim a mediunidade permanece. E agora vamos começar um joguinho. Eu vou contar algumas características dessa personalidade histórica e vocês vão tentar adivinhá-la. E aí, se vocês conseguirem adivinhar, eu vou dizer a mediunidade dela. Regiane, que já assistiu a palestra, ó, não pode soprar a resposta. O primeiro médium da Idade Média é um frade italiano que fundou uma ordem dedicada aos pobres. Estou falando de quem? Francisco de Assis. Maicon, você está dizendo que São Francisco de Assis, da Igreja Católica, é médium? Sim. Porque o próprio São Francisco conta nos seus escritos que recebia inspiração. Lendo a oração de São Francisco, ouvindo aquelas palavras, a gente não vai achar que aquele irmão recebeu inspiração da espiritualidade superior para nos transmitir esta oração que ainda hoje ecoa em nossas mentes e corações? Ele conseguiu promover curas, conseguiu auxiliar pessoas enfermas. Isso é ou não é mediunidade? A capacidade de, através da doação fluídica, promover a cura de enfermidades físicas e perispirituais. Mediunidade. Temos médiuns espalhados pela nossa história. Basta investigar o que os próprios médiuns nos dizem em seus escritos e nós vamos conseguir identificar justamente a mediunidade neles. Mas sigamos. A próxima personalidade histórica é uma jovem francesa que mudou os rumos da guerra entre França e Inglaterra. Estamos falando de quem? Joana d'Arc. Joana d'Arc dizia ouvir as vozes dos anjos. O que são esses anjos, senão os nossos irmãos desencarnados, os espíritos
Aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ela, deixam em seus escritos dizendo: Joana tinha uma postura que não era compatível com aquele corpo daquela jovem, frágil. Certamente porque estava bem acompanhada de benfeitores, do anjo da guarda, do seu mentor, que lhe justamente dava essa inspiração. Médium de inspiração. Mas sigamos. Nossa próxima personalidade histórica foi um navegador italiano, conhecido por ter sido um dos primeiros a chegar no continente americano. Estamos falando de quem? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo diz nos seus escritos que era guiado por um ser invisível. Não sou eu que estou dizendo que Cristóvão Colombo era médium. Cristóvão Colombo, nos seus escritos, diz que era guiado por um ser invisível. Se isso não for mediunidade, minha gente, o que mais vai ser? Um ser invisível que o guiava, que dava as rotas, que o orientava quais caminhos seguir. Mediunidade. Mas vamos seguir. Não só Colombo era médium. Nossa próxima personalidade histórica é um monge alemão que ficou conhecido por pregar reformas na igreja de sua época. Estamos falando de quem? Maicon, você já disse que São Francisco, católico, era médium. Agora você está dizendo que o fundador do protestantismo também era médium? Não sou eu que estou dizendo. Lutero diz em seus escritos que tinha visões de coisas que não eram do mundo material. Ele tinha visões de algo que acontecia no plano espiritual. Isso parece com mediunidade de evidência? Parece. O próprio Lutero deixa nos seus escritos sobre essas visões que ele tinha e só ele conseguia ter. Mediunidade. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo o que ele deixou escrito. A gente entende, à luz do que a doutrina espírita nos mostra, que o que ele chama de visões, nós chamamos apenas de clarividência. Mas sigamos. A próxima personalidade histórica é uma freira espanhola que iniciou reformas na ordem carmelita. Estamos falando de quem? Eita! Ela é conhecida pelo seu êxtase. O êxtase de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila tem um texto, religioso falando justamente sobre esse momento em que ela tem um desdobramento, é levada ao plano espiritual e tem uma visão deste plano espiritual. Ao retornar ao seu veículo físico, ela escreve a experiência que teve. E ela é conhecida pelo êxtase de Teresa d'Ávila, que é o momento em que ela se encontra com um anjo. E aí, para a Igreja Católica, foi um anjo que a levou. Nós apenas dizemos, na verdade, era um espírito superior, um benfeitor, provavelmente um mentor, um anjo da guarda, que queria dar a ela aquela lição. Maicon, você já falou de padre, já falou de protestante, já falou de freira, tudo médium. Não sou eu que estou dizendo. Teresa d'Ávila disse que teve essas visões de algo que não estava na matéria, de algo que não era do nosso mundo material. Nós interpretamos como um desdobramento. Mas sigamos. A próxima personalidade histórica é um escritor inglês que deixou muitos livros e peças de teatro famosos até os dias de hoje. Estamos falando de William Shakespeare. Shakespeare diz lá no livro Hamlet e Macbeth
que os espíritos influenciavam os personagens da história. Influência de espíritos nos encarnados, Shakespeare já falava disso muito antes de Kardec perguntar: influenciam os espíritos em nossas vidas? Mas sigamos. Para fechar a noite, só mais um. Esse é difícil também. É um compositor austríaco que deixou várias sinfonias, óperas e concertos para a gente. Outro. Olha aí. Mozart dizia, não sou eu que estou dizendo, Mozart deixou nos seus escritos que ele ouvia as sinfonias, mas ninguém ao seu redor conseguia ouvir. Ele ouvia músicas que só tocavam para ele. É ou não é mediunidade de audiência? Ouvir algo que não é perceptível para nenhum daqueles que está ao seu redor. Só você consegue ouvir aquela música que fica ali, gravada. Inclusive, quando eu fiz essa palestra na Sociedade Espírita, semana retrasada, um dos irmãos presentes, ele comentou que na comunidade de estudiosos da música, existe esse debate porque a maioria dos compositores, as suas letras originais eram cheias de rabisco, porque eles faziam, alteravam, mudavam, alteravam, e as de Mozart não. De primeira ele já escrevia toda a ópera perfeita. Por quê? Ele ouvia e já colocava ali a sequência das partituras. Mediunidade. Então, só por esses poucos exemplos que nós damos, porque se a gente for falar de todos os médiuns, aí tem tempo não. A gente fica aqui até amanhã e não termina. Mas por esses poucos exemplos a gente percebe que a mediunidade nos acompanha de muito tempo. Mas foi somente a partir de um fenômeno específico que essa mediunidade saiu daquela ideia do extraordinário e começou a ser investigada com um caráter mais sério e científico. Nós estamos falando dos fenômenos que aconteceram lá em Hydesville. As três irmãs Fox começam a ouvir batidas em sua casa, batidas que ninguém sabia a origem. Investigaram, olharam as paredes, olharam os móveis, olharam para ver se era problema na encanação e nada explicava aquelas batidas. Então elas começam a brincar e começam a interrogar. Senhor batida, dê uma batida para sim, duas batidas para não. E elas faziam as perguntas e as batidas respondiam exatamente conforme elas tinham perguntado. Então chama a atenção do mundo naquele momento para o fenômeno mediúnico. E é a partir deles que Kardec começa a investigar. Quando Kardec foi convidado pela primeira vez a participar de uma das sessões das mesas girantes, ele, cientista que era, foi achando que iria encontrar lá uma fraude. Ele foi para investigar. Mas lá chegando, fazendo suas investigações, chegou à conclusão de que não havia fraude. De fato, eram os espíritos dos desencarnados, aqueles que apenas haviam deixado seu corpo físico, mas que permaneciam vivos, pois a morte não existe. Aqui fica apenas o que é matéria. Mas nós somos espíritos imortais, continuamos sobrevivendo. E se estamos vivos, por que não nos comunicar com os que estão aqui encarnados? Kardec, então, codifica aquelas informações. Ele nos traz o roteiro, o passo a passo, o livro dos Espíritos, que nos dá aquelas noções gerais, e ele vai trazendo outras obras, o Evangelho para nos tratar moralmente, o livro dos Médiuns para ensinar melhor sobre esse intercâmbio entre os planos, o céu e o inferno para nos mostrar como é a condição daqueles que chegam desencarnados
de acordo com suas condutas morais, e a Gênese para falar do início, a nossa evolução do planeta e a nossa evolução individual como espécie. Kardec deixa com a codificação o caminho aberto para que todos nós, se quisermos, possamos estudar esta mediunidade. Kardec tira a mediunidade do fantasioso e nos apresenta a mediunidade como algo natural, algo simples que pode ser estudado, pode ser educado, pode ser aprimorado, desenvolvido. Então Kardec não cria a mediunidade. Kardec explica uma mediunidade que nos acompanha desde sempre. E aqui, no Brasil, nós temos incontáveis exemplos da mediunidade, mas um se destaca no meio de todos. Estamos falando do querido Chico, que através de sua mediunidade, ele promove o consolo de tantas e tantas famílias que, desoladas ante a partida de um ente querido, buscavam nas cartas de Chico a fé, a esperança deste reencontro no futuro. Chico deixa obras e mais obras, cartas e mais cartas através da sua mediunidade, em uma missão que consolou largamente, que levou o amparo para aqueles corações em pranto. Chico nos mostra a mediunidade como ela deve ser, humilde, simples, com o objetivo de enxugar lágrimas. Chico nos mostra que a mediunidade não é um palco, não é um holofote, não é um teatro. Mediunidade é uma ferramenta de cura de problemas físicos, perispirituais e morais. Chico nos mostra que a vida continua e que nós devemos olhar para essa vida eterna com mais responsabilidade. Porque um dia estaremos, quem sabe, nos portões de nosso lar. E diante daqueles portões, como nós agiremos? Chegaremos lá como André Luiz, que chega sendo carregado pelos benfeitores, depois de uma vida desregrada, acreditando apenas na matéria? Ou chegaremos lá como alguém que teve seus acidentes de percurso, tem suas más inclinações, mas que pelo menos se esforçou para tentar domá-las, que pelo menos já acreditava na imortalidade da alma? Eu encerro com essa imagem que sempre me toca muito, porque a história que André Luiz nos conta é a história de todos nós, de pessoas que erram, mas Deus é misericordioso e nos dá essa nova chance, nos dá sempre essa nova oportunidade. A mediunidade, ela está aqui para nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que vamos reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias. A mediunidade vem nos mostrar que essa vida material ela é muito passageira e que daqui nós não levamos nada que seja material. O que levamos são as nossas boas obras, as lágrimas que enxugamos, as pessoas que ajudamos a se erguer, o mal que não fizemos, o bem que conseguimos praticar. Não questionarão no plano espiritual se eu era palestrante, se eu aplicava passe, se eu era médium, se eu tomava água fluidificada toda quinta-feira, se eu participei de 20, 30 seminários. Vão perguntar se eu fiz aquilo que estava no meu planejamento reencarnatório, se eu reparei o mal que cometi,
Se diante das provas da vida eu fui fraterno, se eu enxuguei lágrimas, se eu ajudei alguém em sofrimento, nem que fosse minimamente, mas ainda assim ajudando. A mediunidade nos mostra que a gente pode ter nascido há milhares e milhares de anos, mas que ainda assim temos muito o que aprender, temos muito pela frente. E que esse caminho, minhas irmãs e meus irmãos, seja sempre dentro daquilo que Jesus nos convidou, amando o próximo como a si mesmo e fazendo a ele o que gostaríamos que nos fosse feito. Que essas lições do Cristo pavimentem essa nossa caminhada rumo à tão sonhada felicidade. Pois só através dessa dedicação é que nós vamos, de fato, nos reconhecer como espíritos imortais destinados a essa felicidade. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.